Agora é hora! Católicos querem saber. Bom, eu, no meu ministério de cursos, de ensino da palavra, de palestras, eu decidi ter como linha de pensamento a pregação, o ensino do perdão de Deus a nós. E toda a minha leitura bíblica passa por esse filtro. Deus decidiu nos perdoar. Ponto. É isso que eu penso em ensinar, o perdão de Deus. Porque isso, penso eu, é o Evangelho. Quando a gente fala que o Evangelho é a boa nova de quê? Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus decidiu nos perdoar. Esse é o Evangelho. Quando se fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, de que está falando? Está falando de pregar o perdão que Deus nos deu. Pronto, isso é o Evangelho. Isso é o que eu fiz como objetivo do meu ensino, da catequese que eu dou. Só que eu já fui interpelado várias vezes por pessoas diferentes sobre a pregação do amor de Deus. E as pessoas que me procuraram para me indagar perguntam geralmente assim: você está falando que Deus nos perdoa, que Deus nos perdoou, que a graça de Deus está derramada sobre todos, mas isso causa nas pessoas uma acomodação. Porque elas falam assim, bom, se Deus me perdoou e se me ama como eu sou, então vou ficar onde eu estou. É mais cômodo, é mais confortável, não tenho nenhum compromisso com mudança, com evolução, com crescimento, vou continuar fazendo o que eu faço, não tem importância, Deus me ama assim mesmo. As pessoas ficam preocupadas que se ensinarem a elas ou a outras pessoas o amor de Deus por nós, as pessoas vão se tornar cínicas. O que seria uma pessoa cínica, espiritualmente falando? Ela sabe que Deus a perdoou, ela sabe dos seus pecados, ela sabe das suas imperfeições, e agora ela usa esse perdão de Deus como desculpa para se manter na imperfeição. Ela fala assim, bom, Deus me ama mesmo, Deus me perdoa mesmo, então eu vou continuar fazendo isso aqui. Não tem nenhum compromisso com mudança. E aí é o título do vídeo de hoje. A graça de Deus te deixa cínico? Você ouvir a notícia de que Deus te perdoa, de que Deus te ama como você é, te mantém no pecado? Faz de você um cínico que diz, bom, não preciso de mudança, eu sou assim mesmo. Então, o que eu vou ler aqui hoje para você, no Evangelho de João, é para mostrar a você que a graça de Deus não nos deixa cínicos. O amor de Deus não nos deixa cínicos. A menos que você queira ser, aí é um problema seu. Mas pregar o evangelho para as pessoas, ensinar o amor de Deus para as pessoas, ensinar o perdão de Deus gratuito a todos, não torna ninguém cínico. Se a pessoa se converter de verdade ao amor de Deus, ela não se torna cínica. Vamos entender? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. É uma das cenas mais lindas do Evangelho, na minha opinião. Qual é a cena? Jesus ressuscitou e se encontrou com alguns apóstolos no lago de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. Pedro e alguns apóstolos estavam pescando
não conseguiam pegar nada. Jesus fala, ó, joga a rede ali. Eles jogam e não conseguem nem puxar a rede de tanto peixe que tem. Pedro se joga na água, estava pelado, pescando, se joga na água, vai em direção a Jesus, vem o pessoal puxando a rede, Jesus está fazendo um peixinho na brasa ali com pão, eles comem, e depois dessa confraternização, Jesus chama Pedro, e aí começa a cena. Depois de comerem, João 21,15, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Vamos parar aqui. Nós estamos falando português, né? Mas o Evangelho de João, ele não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. E a língua grega é mais rica que a nossa com relação à palavra amor. No português, só tem uma palavra para designar amor. Amor. Não tem outra. Então você usa amor para tudo. Embora sejam amores diferentes, você usa a mesma palavra. Então você usa amor para falar do seu cachorro, eu amo meu cachorro. Você usa amor para falar de sorvete, eu amo sorvete. Você usa amor para falar de seus filhos, eu amo meus filhos. Você usa amor para falar da sua mãe, eu amo minha mãe. Você usa amor para falar dos seus amigos, eu amo meus amigos. É a mesma palavra, amor. E aqui no texto, como a gente está lendo uma tradução em português, o texto só traz a palavra amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que quando a gente vai verificar no grego a língua em que foi escrito o Evangelho de João, aí a gente vai ver um detalhezinho. Porque lá no grego não está assim. Lá tem o jogo de duas palavras. É um jogo de palavras isso aqui. O que Jesus e Pedro estão tendo é um jogo de palavras. Que no português, infelizmente, a gente não capta. Mas no grego a gente vai captar. No grego, eles têm pelo menos 3 palavras para falar de amor. Tem eros, tem filia, tem ágape. Eros é o amor erótico, é o amor de casal, é o amor de cama, é o amor de tesão. É o eros. O eros faz a gente ficar apaixonado. O eros faz a gente matar. Quem mata por amor, mata pelo amor eros. Na outra ponta, eros está aqui. Na outra ponta tem o ágape. O ágape é o amor incondicional. É o amor que uma mãe tem por um filho. É o amor que Deus tem por nós. É o amor que não impõe condição. A pessoa pode ser como ela é, não tem importância. Ama incondicionalmente. É o amor ágape, é o amor perfeito. É o amor que
A gente morre por causa desse amor. Olha que interessante. No amor eros, a gente mata. No amor ágape, a gente morre. Quem tem amor eros, mata por amor. Aquele ciúme doentio. Mas quem tem amor ágape, morre pelo outro. E no meio tem o amor filia. De um lado é o eros, do outro lado é o ágape, e no meio tem o filia. O que é o amor filia? O amor filia é o amor de amigo. É o amor de companheiro, o amor de amizade. É o amor que, se você me trata bem, eu te trato bem, nós dois nos tratamos bem, tá tudo bem entre nós. Não é um amor que morre por alguém. Mas é um amor que gosta de estar junto, que gosta da conversa, do papo, quer a companhia, acha interessante. É o amor filia. O que a gente lê aqui no Evangelho de João é um jogo de palavras de dois amores. O que está sendo discutido aqui é o amor ágape, o amor incondicional, o amor que eu morro por quem eu amo, e o amor filia, que é o amor de amizade. Então Jesus pergunta assim, no grego: Pedro, tu me amas? No grego ele está perguntando: Pedro, tu me amas de forma ágape? Tu me ágapes? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filia. Jesus pergunta a primeira vez se Pedro ama com amor ágape, com amor incondicional. Se Pedro é capaz de morrer por ele. E Pedro responde: eu te amo com amor filia. Jesus pergunta aqui e Pedro responde aqui. E não pense que isso é ruim. Pedro está finalmente se convertendo. Porque 15 dias antes dessa cena, na última ceia, Jesus tinha dito que ia morrer e Pedro, na última ceia, disse: eu irei contigo para onde fores. Jesus olha para Pedro, dá um sorriso e fala assim: ah, Pedro, irás comigo? Pois eu te digo que ainda esta noite me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, já terás me negado. Ou seja, 15 dias antes, Pedro achava que ele tinha por Jesus um amor ágape. Mas não tinha. Era mentira. E Jesus não caiu na de Pedro, corrigiu na hora. E agora, 15 dias depois, teve a cruz no meio disso. Pedro tomou um choque de realidade, entendeu que o amor dele por Jesus não era esse amor todo que ele achava que era. Pedro caiu na realidade, entendeu, teve um choque de realidade. E agora Jesus volta naquela conversa lá da última ceia, de 15 dias atrás. E Jesus fala: Pedro, tu me ama de forma ágape? Tu me amas de forma ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te amo filia. O meu amor não está nisso tudo aí, não. Eu olhei para mim, Senhor. Eu olhei para minha imperfeição. Eu olhei para minha incapacidade. E eu vi o como eu sou pecador, como eu sou pequeno, como eu sou frágil. E como eu não possuo esse amor pelo Senhor.
coisa vai ficar mais dramática. Jesus pergunta pela segunda vez, então. Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Na segunda vez que Jesus pergunta, Jesus repete a forma ágape. Tu me amas de forma ágape? Perguntando pela segunda vez. E Pedro, pela segunda vez, responde: eu te amo de forma filia. Pedro confirma o que falou na primeira vez. E aí vem pela terceira vez. E agora atenção para o que vai acontecer. Quando Jesus pergunta a terceira vez, Jesus agora pergunta: Pedro, tu me amas de forma filia? Ou seja, Jesus tinha perguntado na primeira vez ágape, na segunda vez ágape, e agora na terceira vez filia. Jesus baixou a régua. Jesus baixou a régua de ágape para filia. Baixou a régua. E aí o texto é surpreendente. Quando Jesus baixa a régua, o texto diz assim: Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez. E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, filia. E aí tem duas coisas surpreendentes. A primeira, que isso não foi um problema para Jesus. Em todas as vezes que Jesus perguntou e que Pedro respondeu que não ama Jesus com o amor que Jesus merece, que não é capaz de amar a Jesus de forma ágape, Jesus não se espanta, não se horroriza, não fica histérico, não grita, não tem nojo. Pelo contrário, Jesus continua chamando Pedro para trabalhar com ele. Apacenta minhas ovelhas. Olha que curioso. Quando você é sincero para Deus, Deus te convida a estar com Ele, a trabalhar com Ele, a viver a vida dele. Pedro, na última ceia, que disse que tinha um amor ágape, ele não estava sendo sincero. Ele estava fazendo cena. E ali Jesus o corrigiu. Não, Pedro, ainda essa noite você há de me negar. Mas agora que Pedro foi sincero e reconheceu o seu pecado, reconheceu sua miséria, sua imperfeição, e disse sinceramente para Jesus: eu não consigo te amar assim. Para mim não dá. Eu não consigo esse grau de perfeição que o Senhor me pede. Aí Jesus fala: agora sim, Pedro. Agora você entendeu. Agora você entendeu que eu não quero perfeição, eu quero sinceridade. E aí a gente compreende por que Jesus diz que as prostitutas entrarão no reino antes dos religiosos. Ele está dizendo isso para os fariseus religiosíssimos. Estava dizendo para eles: as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque elas, prostitutas, na prostituição delas, na miséria delas, no pecado delas, são sinceras. Não ficam encenando um papel que vocês, religiosos, fariseus, encenam. Querendo se parecer homens importantes, querendo se parecer homens santos, quando não são. Deus não quer super-heróis. Deus quer homens e mulheres sinceros.
Mas espera aí. Essa sinceridade não pode me levar ao cinismo? Ou seja, ó Senhor, o que eu tenho para te dar é isso, não posso fazer mais nada, é o que eu posso te dar e pronto. Vou continuar onde eu estou. Bom, só se você quiser ter mau caráter, você pensa assim. Quiser ter um caráter distorcido do evangelho, você pensa assim. Porque Pedro não foi cínico, não ficou cínico com isso. Olha o que diz o versículo. Pedro ficou triste porque Jesus havia perguntado pela terceira vez. Quando Pedro percebe que Jesus baixou a régua, quando Pedro percebe que Jesus saiu do ágape para chegar ao filia, Pedro não fica alegre, agora sim, agora eu estou bem porque ele veio até aqui, ele baixou a régua, agora eu estou tranquilo. Não, Pedro ficou triste. Pedro fica triste quando percebe que Deus tem que baixar a régua por causa dele. Então, o pecador sincero, aquele que não sofre de cinismo, reconhece o seu limite, sabe que ele não pode dar perfeição a Deus, sabe que ele é pecador, sabe que ele erra, e diz sinceramente para Deus isso. Mas não diz isso com arrogância. Diz isso com tristeza. E é essa tristeza que não faz ele se tornar um cínico, mas faz ele progredir continuamente com a sua falha. Crescer, evoluir apesar da sua falha. Porque Pedro, embora não pudesse amar a Deus naquele momento, amar a Jesus, como Jesus merece ser amado de forma ágape, não fez disso uma acomodação. Se entristeceu, e esse entristecimento de Pedro significa que ele não aceitou isso e continuou trabalhando a sua conversão. E qual foi o fim de Pedro? Morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. No fim da vida, Pedro conseguiu amar Jesus de forma ágape. Morreu por Jesus. Então, quando eu prego o evangelho, quando eu ensino às pessoas o amor de Deus para elas, que eu ensino que Jesus não exige de você um amor ágape, mas ele acolhe com amor o seu amor filia. Ele baixa a régua para estar com você. Ele não está atrás de perfeição, ele está atrás de sinceridade. Quando eu ensino isso, eu não quero tornar as pessoas cínicas, mas eu quero tornar as pessoas conscientes da sua limitação. E que nessa consciência dessa limitação brote nelas uma tristeza com um desejo de mudança e de evoluir sempre. Assim como aconteceu com Pedro. Analisa bem isso. Analisa essa ideia. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.